Petrolina registrou o crescimento do número de habitantes ultrapassando Caruaru. E aí gerou aquela polêmica, Caruaru não é mais, não é uma cidade do interior. E o que é que isso representa? Vamos chamar Patriota Júnior para a gente bater um papo sobre esse assunto. Patriota, bom dia para você. Então, né, o que é que muda para Caruaru com esses dados do censo do IBGE? Oi, Renata, bom dia para você, para o Mário Flávio e para quem está acompanhando aí o Manhã Cidade. Pois é, né, muito tem se falado que Petrolina é agora, né, depois dos dados divulgados pelo IBGE, do censo 2022, o município mais populoso do interior do estado de Pernambuco. Nós vamos conversar aqui sobre o assunto com o Fernando César de Lima, que é pós-graduado em gestão de cidades. Caruaru foi ultrapassada, né, professor, mas teve também um aumento considerável, em números absolutos, o segundo maior crescimento do estado, né, de acordo aí com os dados do IBGE, passou de... teve um aumento de 63 mil habitantes, né? 20,01% a mais em relação ao censo anterior de 2010. O que é que esses números indicam, a gente comparando Caruaru a Petrolina? Caruaru cresceu, só que em um ritmo menos acelerado, dá para dizer assim? Exatamente. É importante sempre dizer que o movimento natural da população é um movimento de crescimento. É o que se espera de uma população, é que ela cresça, né? Entretanto, é importante dizer também que, mesmo comparando, né, Caruaru e Petrolina, ambas tiveram um bom crescimento populacional. Como elas são muito próximas, é natural que exista essa mudança aí das posições, né, das cidades mais populosas do interior e tudo mais. E, de fato, isso tem um impacto muito significante na economia e na qualidade de vida da população. Tem também a questão das características diferentes das cidades, Fernando. Por exemplo, Petrolina, a cidade mais próxima lá, do lado de Pernambuco, fica a 50, 60 quilômetros. Caruaru aqui abrange uma área muito grande, é uma cidade polo, né? Perfeito, exatamente, você foi perfeito na sua afirmação. O formato de desenvolvimento econômico das duas cidades são diferentes, né? Lá, por exemplo, um dos principais motores para esse desenvolvimento foram as partes rodoviárias, por exemplo, as rodovias que tiveram melhorias nesse momento e acabaram tendo esse impacto econômico também, justamente com outras coisas, naturalmente. Caruaru está integrado, ele está dentro de uma região de desenvolvimento, como você disse, várias, desde Santa Cruz, Toritama, São Caetano, todas que acabam tendo um impacto também populacional na cidade de Caruaru. E as cidades acompanharam, ao redor aqui de Caruaru, acompanharam esse desenvolvimento e várias delas tiveram aumento também na população. Exatamente, várias delas tiveram esse crescimento econômico motivados por esse motor da economia, né? A gente pode perceber claramente que no estado tem havido uma migração, né, dos polos de desenvolvimento econômico. Há algum tempo atrás a gente considerava sempre a região metropolitana como a mais forte e continua sendo naturalmente, mas parece que nesse momento deu uma estagnada por conta do inchaço econômico, que é natural, um movimento natural também. E agora outros polos de desenvolvimento, como é o caso de Petrolina e também o caso de Caruaru e região, têm se desenvolvido nesse sentido. O caso da região metropolitana, tivemos aí como exemplo a capital Recife, né? Que inclusive vai perder vereadores na próxima eleição. Reduzido de 39 para 37, né, com a diminuição da população. Tem também a questão da fatia do fundo de participação dos municípios, né? Isso tudo, esses números servem para indicar essas questões, essas políticas públicas, né? Exatamente. O principal impacto dessa movimentação populacional não está propriamente no fato de subir ou descer a população, mas sim no que isso representa, né? Na prática, isso tem muita relação com os dados econômicos, com a qualidade de vida e com as receitas. Municípios que perdem população, de fato, têm uma dificuldade maior para fazer arrecadações e elas pedem receita de transferências, como é o caso do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, que usa como critério a população. Esse intervalo de 12 anos, o censo era para ter sido realizado em 2020, né? Mas por conta da pandemia acabou sendo postergado. Isso pode ter atrapalhado também, professor? Depende do ponto de vista, depende da cidade. Né? Para alguns casos, sim, isso foi ruim, né? Muitas cidades que tiveram um crescimento acima do esperado, na prática, perderam receitas nesses 2 anos. Por outro lado, outras que cresceram abaixo do esperado, ou até decresceram, acabaram se beneficiando um pouquinho do atraso, né? Esses 2 anos acabaram favorecendo aí para um aumento da arrecadação, mesmo que não, na prática, a população tenha caído. A tendência agora é de estabilidade nessa taxa de crescimento da população no país como um todo?
no país como um todo, sem dúvida, né? A tendência para os próximos anos é uma estabilidade e até mesmo de crescimento. É um formato de crescimento que a gente vai precisar se adaptar também. É muito mais comum a economia se desenvolver enquanto a população cresce do que com a população estagnada. A gente tem que aprender a conviver com esses novos desafios na economia nacional. Voltando para Caruaru, os números são claros e indicam que o protagonismo continua na região, né, professor? Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Caruaru, ela traz apesar da notícia ser justamente a perda da posição da principal cidade do interior, nós podemos considerar como os números bem positivos, né? A tendência e a expectativa para os próximos anos é a manutenção do crescimento tanto populacional como dos dados econômicos. Muito bem, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Fernando César de Lima, que é pós-graduado em gestão de cidades, né? Te dá uma pincelada aí nesses números do Censo 2022 a respeito do crescimento das cidades aqui do nosso estado. Renata. Obrigada, patriota, pelas informações.